Olá, professor, professora! Hoje você vai conhecer um pouco o livro O Medo que a Gente Tem. Mas antes de te falar dessa narrativa, deixa eu me apresentar. Afinal de contas, vale te dizer que essa é uma conversa de professor para professor. Eu sou a Malu Carvalho, graduada em fonoaudiologia e em pedagogia, atuo na área da educação há mais de 15 anos, com experiência em alfabetização e mediação de leitura. Busquei me especializar em livro, leitura e literatura para a infância e hoje atuo como professora e formadora de professores. Desde 2015, desenvolvi um espaço de formação para famílias e profissionais interessados na mediação de leitura e formação de leitores. Hoje, falarei para você sobre o livro O Medo que a Gente Tem, dos autores Paula Klaus e Felipe Tognoli. A Paula Klaus foi quem escreveu essa história. Ela é produtora cultural e de eventos e conta que gosta muito de ler história em quadrinhos e que na infância tinha medo do escuro. Na vida adulta perdeu esse medo, mas continuou com outros tantos. O Felipe Tognoli é autor das ilustrações. Ele é ilustrador e educador social, formado em artes visuais. Estudou a linguagem dos palhaços, contação de histórias e atuou em vários projetos de educação em museus e espaços culturais. Acredita muito na potência da imaginação. Adora inventar e tem medo de não poder brincar mais e de rato. Ao levar uma obra para mediar na sala de aula, é importante motivar os alunos para essa leitura. Essa é uma história na qual o personagem compartilha com o leitor o que pensa sobre o medo e relata seus medos também. Esse movimento que ele realiza já pode gerar uma identificação com o personagem. Afinal, medo todo mundo tem. Medo é um assunto que em alguma medida atinge a todos e não existe lugar mais seguro para sentir medo do que na literatura. As crianças estão aprendendo sobre as emoções e as possíveis maneiras de expressá-las. Talvez o encontro com um personagem que faça esse movimento que vemos no livro O Medo que a Gente Tem possa interessar. Propor uma experiência na qual as crianças possam pensar sobre medos, como, por exemplo, dividir a sala em estações e em cada estação trazer um personagem que costuma amedrontar e pedir às crianças que registrem ali suas impressões. Esse pode ser um caminho para iniciar essa conversa. Diante dos registros, o grupo já estará sensibilizado para conhecer esse livro. Então, será o momento de mostrá-lo, apresentar a capa e permitir que as crianças façam suas leituras, antecipações, inferências. Quando você, professor, proporciona aos seus alunos a possibilidade de acionar seus conhecimentos sobre os possíveis temas que a leitura pode apresentar, você proporciona o desenvolvimento de estratégias de leitura. Quanto mais informações as crianças possuem sobre o desafio que elas precisam resolver, maior é a chance delas terem sucesso. Com a leitura literária não é diferente. Quanto mais você possibilita o desenvolvimento das estratégias de leitura, maior e mais potente será a experiência leitora que os alunos vivenciarão. Mais adiante, eu falarei um pouquinho mais sobre o que é possível fazer antes, durante e depois dessa leitura. Por ora, quero te contar sobre o medo que a gente tem e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Podemos considerar o medo uma habilidade socioemocional. Não que a obra tenha sido pensada para ensinar sobre medos, mas uma possível leitura da obra seria pensar que ela abre portas para uma reflexão sobre a educação socioemocional, que refere-se ao entendimento e forma de lidar com as emoções, buscando uma postura empática e a tomada de decisões responsáveis. O ensino socioemocional também é pauta da BNCC, que tem como objetivo garantir um conjunto de aprendizagens essenciais, de maneira integral, por meio de competências. Esse documento define como competência a mobilização de conhecimentos, sejam conceituais, procedimentais ou atitudinais, e propõe o desenvolvimento de habilidades, ou seja, de práticas cognitivas e socioemocionais para resolver desafios da vida cotidiana. Deste modo, reconhece a importância da educação como contribuição para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana e socialmente justa. A BNCC tem um compromisso com a educação integral,
o que significa promover uma educação voltada ao acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento dos alunos, respeitando suas singularidades e diversidades, ao mesmo tempo que incentiva as crianças e jovens a colocarem em prática melhores atitudes e habilidades. Por ser um tema que permeia a condição humana em diferentes níveis, o medo pode interessar a todos, inclusive os seus alunos. Não sei se você já percebeu, mas é comum crianças manifestarem interesse por personagens que, de alguma forma, representam o lado mais sombrio da condição humana, como lobos e bruxas. Mesmo com medo, eles costumam pedir para que a leitura aconteça repetidamente. O encontro com os aspectos mais sombrios da condição humana é fundamental para o desenvolvimento. Sabemos que quando a construção de conhecimentos é planejada e proposta de modo que abrace os interesses das crianças, aumentamos o protagonismo dos alunos. Uma proposta que a BNCC nos traz. Afinal, quando esses interesses são levados em conta, é possível ampliar a compreensão, mobilizar as operações cognitivas para apreender o mundo, expressar-se sobre ele e como atuar nele. Por meio da mediação do professor, a leitura de O Medo que a Gente Tem favorece o desenvolvimento de competências e habilidades que fortalecem a capacidade de fazer perguntas, de argumentar, além de ofertar a interação com diversas produções culturais, pois a obra pode servir como ponte para pensar sobre linguagens artísticas, que são diferentes da literatura. É possível também fazer uso de tecnologias de informação e comunicação. Afinal, esse é um livro acessível. Tem uma versão audiovisual para quem não consegue enxergar. Um outro modo de vivenciar a narrativa. Por essas e outras razões, é uma experiência literária que possibilita a ampliação da compreensão de si mesmo e do mundo. O estado de consciência que nos toma por uma percepção de um possível perigo é o que nós chamamos de medo, um sentimento comum a todos. Por essa razão, por ser uma emoção que de alguma forma permeia todas as etapas, abraçando crianças, jovens, adultos e idosos, essa é uma emoção representada de várias maneiras na sociedade por meio de várias linguagens, pelo cinema, pela arte e, claro, pela literatura. Existe medo de todo tipo, uns bobos e outros mais sérios. Nesta prosa poética, os nossos medos são desvendados e tratados com humor e leveza. Nessa narrativa, conhecemos um menino que fica intrigado ao ouvir a mãe dizer que ficou com medo ao ouvir uma notícia na TV. Ele passa a imaginar uma série de coisas e o leitor pode acompanhar a conversa que ele realiza com a mãe e os desdobramentos que essa cena tece em sua imaginação. Existe ao longo da narrativa uma intenção de efeito capaz de comunicar ou gerar diferentes percepções. Observem essa página dupla. Nesse trecho, o personagem relata saber que existem medos de diferentes proporções. Reparem o que acontece com as palavras pequena e grande quando ele diz que os medos têm tamanhos diferentes. Percebe como esse efeito tem uma intenção de comunicação? Aqui, o leitor pode entrar em contato com um olhar lírico sobre a realidade. Olhar que pode operar nos leitores o desenvolvimento ou manutenção de um veio sensível. Quando ele diz, quando tenho medo, aperto bem os olhos, observe o que acontece com aperto bem os olhos. Olha aqui a presença de um olhar sensível com o qual o leitor pode se identificar. Mais adiante, o personagem ainda anuncia: criança tem um monte de medo, mas quando a gente cresce, o medo cresce também. Além de observar novamente uma intenção de efeito com a direção da palavra cresce e cresce também, temos o personagem que mostra perceber a fragilidade dessas situações e que compartilha essas percepções com o leitor de modo generoso. Isso confere à obra um olhar sensível e poético a respeito da condição humana. Condição composta por aspectos positivos, felizes, mas também assustadores. Como você sabe, a BNCC é baseada no desenvolvimento de competências e habilidades. É organizada por áreas do conhecimento:
Cada área, por sua vez, contém os componentes curriculares, que são divididos em unidades temáticas. Cada uma dessas unidades apresenta um conjunto de objetos do conhecimento, os conteúdos a serem trabalhados e que, se forem trabalhados de maneira propícia, levarão ao desenvolvimento das habilidades específicas de um determinado ano. Uma vez desenvolvidas essas habilidades, atingimos as competências propostas pela BNCC. Até o momento, tecemos algumas considerações levando em conta as competências socioemocionais. Ampliemos nossa discussão, trazendo o foco para a língua portuguesa. Afinal, o medo que a gente tem abraça vários campos e habilidades da BNCC. Nos anos iniciais, em língua portuguesa, algo inerente a todos os campos de atuação são os protocolos de leitura e as convenções do sistema alfabético de escrita. O professor, enquanto modelo, oferta pistas sobre esses protocolos e convenções, pois diante dos alunos, lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. É o professor quem convida o aluno a refletir sobre a relação entre fala e escrita, uma vez que permite associar a marca gráfica com seus fonemas, permitindo uma reflexão que, reiterada pela escrita, aliada a um conjunto de variadas ações, auxilia no processo de uso convencional das letras. Uma característica do livro O Medo que a gente tem, que costuma fazer sentido nos anos iniciais, é o uso da letra bastão. Sabemos que no início do período de alfabetização, as letras de forma maiúscula são mais utilizadas por serem caracteres isolados com um traçado mais simples, diferente da letra cursiva, o que auxilia as crianças a terem como foco outros aspectos do sistema alfabético, como, por exemplo, quais e quantas letras são necessárias para representar determinada palavra. Vale ressaltar a importância de não trazer para a leitura um caráter utilitarista, ou seja, ela não foi pensada nem produzida para que o professor mostre que se lê de cima para baixo, da direita para a esquerda. É importante lembrar que, ao mediar a obra na sala de aula, você, professor, seja uma ponte que contribua para o processo de compreensão e conexão do aluno com a obra. Agora falaremos sobre as possibilidades de mediação. Ao trazer a obra literária para a sala de aula, precisamos atentar para a mediação de leitura que envolve 3 momentos: antes, durante e depois. Por essa razão, agora falarei para vocês sobre as possibilidades de mediação e elaboração, e essa minha fala segue apoiada na BNCC. Antes da leitura, é necessário sensibilizar os leitores para que haja uma aproximação entre leitor e narrativa. Deste modo, a leitura ganha maior significado. O segundo momento é a leitura em si e pode ser realizada de diferentes maneiras, a depender do objetivo que você tem. Pode ser realizada em sala, pelo professor ou de modo mais autônomo. Alternar as dinâmicas de leitura possibilita diferentes ações de leitura, diferentes desafios, além de manter o interesse pelo texto. O terceiro momento, o pós-leitura, também faz parte da mediação e é dos mais cruciais, pois pedem propostas que permitam uma compreensão maior da obra, um aprofundamento. Aqui é importante não didatizar a obra, não trazer um caráter utilitarista. O que eu quero dizer com isso? Como já mencionei anteriormente, é preciso lembrar que a obra não foi pensada para ensinar determinado conteúdo. Ela pode nos apontar caminhos e possibilidades para refletir sobre várias coisas que você, professor, de acordo com as leituras que o seu grupo realizou dessa obra, pensará sobre o que é mais interessante focar. Mas vamos para a parte prática? Antes de ler o medo que a gente tem, que tal sensibilizar o grupo por meio de uma provocação? Repare que já na capa podemos observar que a ilustração tem como fundo um papel que parece craft, todo amassado. Que tal levar um papel assim, amassado, para a roda de leitura e dizer que o livro de hoje tem no seu título a palavra medo e que as ilustrações mostram um papel amassado e incentivar o grupo a pensar na relação que um papel amassado tem com a temática do medo. Vale também dividir a turma em grupos e pensar em estações, sendo que cada uma pode ter uma provocação. Na estação 1, os grupos podem listar seus medos. Na estação 2, podem listar o que lhes ajudam a sentir-se corajosos. Na estação 3, podem dar forma a um dos seus medos por meio de vários materiais, como massinha, colagem ou desenho.
Apresentar a capa, instigar as crianças a lerem o título, depois de algumas tentativas, ler para elas, chamar a atenção para o tamanho da palavra medo, para a posição do personagem na capa, para a mancha mais escura que há na parte superior da capa. Convidar os leitores a pensar sobre essas representações e talvez até inferir sobre os seus porquês. Com isso, nós possibilitamos o trabalho com a estratégia de antecipação e já aguçamos a curiosidade e o interesse pela obra. Em um segundo momento da mediação, a leitura, vale lembrar que você precisa conhecer a obra previamente e preparar essa leitura. Você poderá chamar a atenção dos alunos para os aspectos que compõem a narrativa, incentivá-los a pensar sobre os efeitos que a formatação de algumas palavras geram, sobre como as ilustrações conversam com o texto verbal. O medo que a gente tem nos permite inferir o que não está escrito e podemos chamar a atenção dos alunos para isso, dizendo que ao longo da leitura o personagem conversa com o leitor. Por que será que o narrador fez essa escolha? A de colocar o personagem falando com o leitor. Na terceira etapa da mediação, depois de ler, você pode tecer momentos preciosos no que se refere à experiência leitora. Abra espaço para uma boa conversa. Isso pressupõe escuta. Não foque em garantir a sua compreensão dessa narrativa. Deixe que as crianças falem como foi a leitura para elas, que elas tragam as leituras que estabeleceram. Isso lhe dará pistas sobre futuros caminhos com essa obra. Eu lhe darei aqui alguns caminhos, mas fique atento para descobrir outros por meio da leitura que o seu grupo realiza. A fim de motivar ainda mais a troca e o diálogo, vale retomar trechos que provocaram alguma sensação, como riso, alegria ou mesmo tristeza. Enquanto leitora, eu, por exemplo, destacaria essa página. Compartilharia que essa parte me remeteu a um medo que lembro de viver na infância. Um medo que às vezes me visita na vida adulta. Claro que aqui eu trouxe as minhas possibilidades enquanto leitora, mas talvez as minhas possibilidades tenham ampliado as suas. Convidar os alunos a fazerem essas relações faz parte do seu papel como mediador. No final da leitura, o personagem faz um convite direto para o leitor, para que este fale sobre seus medos. Olha que bela oportunidade de incentivar a representação desses medos e abrir diálogos sobre como conviver com eles, ou mesmo superá-los. E se você quiser extrapolar as possibilidades, pode trazer outros livros que também abraçam essa temática. É possível pensar em uma rede de leitura, ofertar textos de diversos gêneros que se relacionam. As possibilidades são inúmeras. Que essa experiência literária possa inspirar muitas outras. Bom trabalho, professor!